Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, tanto presencialmente quanto telepresencialmente, para a segunda etapa do Congresso Ambiental. A gente teve a primeira edição totalmente digital e agora estamos progredindo com parte da nossa audiência aqui com a gente no Blue Tree e a parte, com certeza a maior parte, em casa, no escritório, assistindo a gente pela internet. Quem estiver em casa e quem estiver aqui pode participar ativamente com perguntas pelos grupos de WhatsApp. A gente aqui está na sala 1, hoje acontece só nessa sala, no LASE. Quem estiver em casa também pode mandar suas perguntas. Vocês estão vendo do seu lado direito da tela onde vocês estão vendo essa transmissão, tem o link para as perguntas da sala 1, tem o link também para o download do material digital do evento, e amanhã a gente vai ter as opções de 2 salas simultâneas. Bom, meu nome é Rodrigo Sucesso, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, agradecer principalmente aos nossos patrocinadores que viabilizaram a realização desse evento, nosso patrocinador Platina, a Ecosys, a gente tem satisfação, está o Gustavo aqui na nossa primeira fila, nossos patrocinadores na categoria Ouro, a Abra PCH, a Ambientare, a CRN Bio, Machado Meyer Advogados, Trent Rossi Watanabe, Gaja Consultoria Socioambiental, os patrocinadores da categoria Prata, a Azurite, Caruso, Eolos, Optimus, CETEG e Valme. E os parceiros de conteúdo jurídico que caminham com a gente nesse arcabouço regulatório que permeia o ambiente ambiental. O ambiente ambiental ficou bonito aqui em cima, né? Brasileiro. Bichara, Coli Advocacia, Milaré Advogados, Pinheiro Neto Advogados, Ricardo Carneiro Advogados, Sion e Paiva, Senise e Paiva, Sion Advogados, Siqueira Castro, Trenempol e Veirano. E os nossos expositores, a Companhia Ambiental, Diversa Consultoria, Espaço Arqueologia, Licentia, Way Carbon, e a Way, inclusive, faz a neutralização de todos os nossos eventos, inclusive esse. Então, todos vocês aqui estão com as suas emissões de carbono neutralizadas para participar desse evento, bem como a realização dele. Eu tenho a satisfação de ter aqui, mais uma vez, ao meu lado, a Simone Nogueira. A Simone deu o pontapé inicial desse evento, com um café com a gente, dando sugestão para tratar de licenciamento ambiental, e a gente não imaginava na ocasião que esse evento ia crescer. Essa é a nossa 11ª edição. Acho que parece que foi ontem que a gente estava comemorando 10 anos na cobertura do Hotel de Sutumiataque, ano passado. Muita coisa mudou de lá para cá. Hoje a gente não toma mais café, a gente toma cerveja, então se a gente tiver uma ideia de um evento, não vai ser mais no café. E a gente tem aqui a satisfação também de ter a Carla Costa, que é coordenadora geral do licenciamento ambiental da FUNAI, com a gente, e telepresencialmente, quem vai nos acompanhar também é a Renata Fonseca, que é a coordenadora do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental do FIMASE, que é o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico. A Renata já está online às postas. E a Rita Alves Silva, que é a coordenadora geral de Articulação Institucional e Meio Ambiente do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que eu já os aborreci demais com avisos. Como a gente está online, eu não vou fazer nenhuma piadinha sem graça, nada que vai constranger ninguém. Eu acho que a gente tem um dia proveitoso hoje para falar do setor elétrico, 2 dias a seguir para tratar das questões ambientais no geral de toda a indústria. Então, desejo a todos uma excelente sessão aqui no LASE. A gente tem amanhã, para quem está aqui conosco, uma sessão social permeada de medidas de segurança sanitária, para quem quiser participar. E acho que vou convidar agora a Simone para me ajudar a contextualizar um pouco a questão. A gente tem bastante novidade, acho que na legislação ambiental no setor elétrico, se bem que as novidades são as mesmas já faz uns 10 anos, né? Mas acho que muita coisa andou, e acho que desde aquilo, não sei se muita coisa desde o nosso último encontro, que foi plenamente digital, mas a gente tem a chance de ter um grupo novo para discutir hoje aqui. Então, Simone, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Bom dia, obrigada, Rodrigo, obrigada, Davi, obrigada, Viex. Depois de 11 anos, continuar
o ruim é a gente procurar as fotos, né, do início, é a parte que eu mais fico complicada de ter tanto tempo com vocês. Mas, no geral, é uma alegria muito grande, a gente evoluiu bastante nesses 11 anos no evento, a gente e o 10º ano, que foi o ano passado, foi realmente inesquecível, com conteúdo muito aprofundado, e eu acho que esse ano a gente vai aprender um novo momento, né? Com toda a dificuldade que esse período a gente teve, a gente percebe que chegou um ponto, acho que da pandemia, que todo mundo percebeu que o país não podia parar. Eu estou muito curiosa para ouvir a Carla, para ouvir a Rita, em especial, e a Renata, que a gente está no dia a dia juntas, para entender um pouco como é que foi esse último ano, vamos dizer assim, da primeira etapa para cá. Tem 2 meses, né, Rodrigo? A gente discutiu muito a parte da participação popular, já nesse momento novo da pandemia, mas acho que hoje vai ser um dia de aprendizado, como sempre, e eu estou muito curiosa para ouvir, estou à disposição para as perguntas e para interagir depois das apresentações. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu acho que a gente podia começar com quem está presencialmente com a gente aqui. A Carla tem uma apresentação para a gente, eu acho que está no ponto. Se puder colocar para a gente aqui, nessa equipe técnica, eu queria que o pessoal que está em casa pudesse ver a sofisticação que a gente tem hoje aqui, está de orgulhar, que tem uma equipe técnica. Acabei de falar da nossa sofisticação, a equipe técnica não está pondo a nossa apresentação. Bom, enquanto a equipe técnica continua me envergonhando, a gente podia conversar um pouco. Boa, bem-vindo, Carla, acho que mais uma vez aqui com a gente nos eventos da Viex Américas. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo presencialmente até aqui. Gente, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez, dessa vez representando a FUNAI, que é um desafio muito grande para mim. Tem pouco mais de um ano que eu fui para a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental lá, e realmente assim, é um desafio trabalhar lá sem pandemia. Com pandemia, então, os desafios se multiplicam, né? Mas eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa do trabalho que a gente tem desenvolvido, e eu estou aproveitando a oportunidade para vir vender o nosso peixe, sim. Vim falar bem da FUNAI, vim mostrar que a gente está trabalhando muito e está muito proativo, porque normalmente as notícias ruins elas se espalham mais rápido do que as boas. Então, eu resolvi aproveitar um espaço em que eu sei que as pessoas elas têm um conhecimento de licenciamento ambiental, que elas conhecem a complexidade do rito, que é os desafios que tem, né, que não é uma coisa meramente cartorial, para poder mostrar o que a gente tem de desafio interno e como é que a gente está trabalhando para fazer isso. Porque eu mesma, há pouco mais de um ano atrás, eu não tinha ideia do tamanho da complexidade que é o componente indígena. Então, eu vim pensando em fazer uma apresentação muito nesse sentido, né? O licenciamento ambiental da FUNAI, ele veio, né? A gente tem isso desde a obrigação da CONAMA, mas aí a gente tem atualmente a portaria interministerial 060, que ela estabelece como é que os órgãos partícipes, intervenientes, envolvidos no licenciamento, vão atuar. Vocês vão conseguir passar a apresentação? É porque senão eu faço isso direto, sem apresentação, não tem problema não. Acabei de ouvir no meu ponto, porque a gente achei que tem ponto também. Eles estão conseguindo colocar a sua apresentação, mas também se não conseguir, a gente inverte a ordem, pode começar com outro, mas acho que dá para... Não, é tranquilo. Então, assim, a gente tem uma instrução normativa 02, que coloca como é que a FUNAI vai se comportar internamente a 060. E, assim,
Quando foi pensado, eu acho que é muito importante, tá? Você ter rito, você ter padronização das coisas, mas a gente precisa pensar na evolução do que se tem hoje. Por que eu digo isso? Na 060, quando você vai olhar qual é o rito, a FUNAI tem 15 dias para se manifestar quanto ao termo de referência específico, certo? Aí você pensa, eu sou analista ambiental do IBAMA de carreira, tá, gente? Eu acabei não falando isso. E a gente lá já tem tudo muito padronizado. Então, a gente já tem um termo de referência específico para implantação de rodovias. A gente tem um termo de referência para duplicação de rodovias, a gente tem um para ferrovias. Então, é muito cara crachá ali, né? Você faz. Então, você pensa, 15 dias? 15 dias é um tempo razoável. Mas aí, a gente tem... quando o processo chega, eu passo ele para outra diretoria, porque eu preciso saber dos povos indígenas. Se eu tenho terras indígenas que já estão demarcadas, homologadas, se eu tenho reivindicações nessa área, e, principalmente, se eu tenho a presença de índios isolados ou não. Nesse trâmite de coletar informação, eu já perdi o jogo, eu já perdi os 15 dias. Por mais eficiente que a gente tem tentado trabalhar muito com isso, a gente tem um analista designado especificamente para fazer essas análises de plotagem, mas, mesmo assim, eu já perdi o jogo ali, nesse tempo. E aí, vamos colocar que, milagrosamente, atendi os 15 dias. E aí, enquanto se elabora o EIA-RIMA, se elabora o estudo do componente indígena em paralelo, certo? Só que a gente tem algumas fases que a gente fala, né, a gente faz um plano de trabalho, porque eu preciso definir como é que esses indígenas vão ser estudados, como é que esse povo vai ser estudado, né? Porque eu preciso saber, basicamente no componente indígena, qual é a interface que aquele empreendimento, como é que ele vai afetar o modo de vida daqueles indígenas afetados, né? Então, o empreendedor lhe propõe um plano de trabalho, a gente analisa ele e a gente apresenta ele para os indígenas, porque eu tenho que explicar para eles como é que eles vão ser estudados. Se eu estou falando de dado primário, eu estou falando de antropólogos, de equipe que vão ficar lá dentro com eles por algum tempo. Então, é minimamente razoável que se sente, se explique e se pactue como é que vai ser esse plano de trabalho. Né? Para estudar o meio físico, flora, fauna, a gente não precisa disso, né? A gente tem a bio, mas eu não preciso pactuar com ninguém ela. E aí a gente tem a elaboração do componente indígena e a gente vai seguindo o rito, né? A apresentação, a FUNAI analisa tecnicamente o estudo do componente indígena e ela vai apresentar aquele estudo para os indígenas, junto com o empreendedor, para explicar, tipo, olha, foram detectados esses impactos aqui, né? Como o estudo, em tese, ele vai sendo construído com base nessas oficinas, já se tem uma ideia do que vem e a gente dá a nossa manifestação para a licença prévia, né? Mas a gente tem um bate e volta muito complexo para se fazer isso, né? Com o caso da pandemia, não ficou mais simples, porque a gente tem a restrição, né? Considerando que, assim, vou falar no português simples, fica mais fácil de entender. A gente tem uma imunidade muito maior do que a maioria dos povos indígenas, né? A gente, quando era criança, pegou as cracas da creche ali, ó, entendeu? Ficava doente, mas é diferente. Existem alguns povos que vão ser muito mais suscetíveis ao coronavírus do que a maioria de nós. Então, vamos lá, peraí, deixa eu... Então, o que eu estava falando, que a gente tem a portaria interministerial, né, que ela define como é que a FUNAI, né, e o IFAM e a SVS, como é que todo mundo trabalha no âmbito do licenciamento. A gente utiliza também a 060 como parâmetro para os empreendimentos que são de competência estadual.
Porque ainda que, pela definição da Lei Complementar 140 e do Decreto 8437, a competência não seja federal, se você pegar o raio, né, do anexo 1, que tem na portaria 060, você vai ter empreendimentos de competência estadual que afetam terras indígenas, às vezes até municipal. Então, a gente utiliza isso para extrapolar, porque nem todos os estados têm a sua normatização considerando o componente indígena. Aí, nossa, ficou pequeno, gente, desculpa, eu achei que fosse dar para ver. Aqui é o que eu estava falando do rito que a gente tem, dos procedimentos que a gente tem que observar nos processos de licenciamento ambiental em que a gente atua como partícipe. E aí é isso, a gente tem o plano de trabalho, a gente tem a apresentação do SEI, a gente tem a nossa manifestação conclusiva para a licença prévia, depois a gente tem para a licença de instalação, com a apresentação do PBACI, no rito, onde tudo correu bem e deu tudo certo. E aí, a gente tem a OIT 169, né, que fala sobre a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé aos povos tradicionais, né? E aí, é um desafio que a gente tem muito grande, a gente conseguir fazer a adequação do protocolo de consulta desses povos indígenas com o que a gente tem no nosso rito definido, né? E, apesar da gente ainda não ter normatizado a OIT, eu acho que é uma forma que acaba funcionando muito bem. A gente vai adequando sempre que dá. Existem alguns protocolos de consulta que são mais rigorosos do que outros, no sentido. Eu vou dar um exemplo que não é do setor elétrico, mas acho que vai funcionar bem. Eu tenho um empreendimento que vai afetar uma terra indígena que é do povo Munduruku. E aí eles colocam, se você vai afetar uma terra indígena do povo Munduruku, todo o povo Munduruku tem que ser ouvido. Só que aí eu estou extrapolando o que eu tenho do raio da 060. Então eu preciso fazer uma consulta, eu preciso informar eles, eu preciso respeitar esse protocolo, mas eu preciso adequar que nem todo mundo vai ser estudado. Todo mundo vai ser ouvido, a gente leva a informação. Né? É um grande desafio que a gente tem, mas a gente sempre tenta fazer essa adequação, né? Porque a busca pelo consenso, né, é muito importante para que a gente tenha sucesso no processo de licenciamento ambiental. Né? E aí, o que eu estava falando, e aí veio a pandemia, né? E aí existe essa fragilidade dos povos tradicionais, e aí a FUNAI decretou a portaria 419, que ela restringiu a entrada de terceiros dentro de terras indígenas. E aí, como é que a gente fica com o componente indígena em tempos de pandemia? E com a execução dos PBA6? A gente, no início, a gente falou, não, todo mundo ficou em trabalho remoto, o que aconteceu, acho que com todo mundo, vamos fazer análise do material que a gente tem. A gente foi reduzindo o passivo. Mas considerando, né, se esperava que a pandemia fosse durar 2 meses, não, 3 meses, não, né? A gente não sabe muito bem quanto tempo. Então, a gente precisou se reinventar. E aí, os próprios indígenas, alguns casos, eles cobram muito, né? Do tipo, anda, esse empreendimento é importante para a gente também, né? E está faltando só a gente. Então, por cobrança deles, a gente desenvolveu um protocolo sanitário, a gente pediu o apoio da CESAI. Esse protocolo sanitário ele foi feito especificamente para o caso do Linhão, Manaus Boa Vista, mas a gente fez um protocolo geral para a gente conseguir dar prosseguimento à consulta, ao processo de licenciamento ambiental do componente indígena, porque senão a gente vai ficar com uma disparidade cada vez maior. E aí, o que acontece é que você tem a licença de instalação emitida quando o componente indígena não está finalizado e você tem aquele povo impactado sem ter a medida de mitigação adequada nesse lapso temporal. Então, existe uma necessidade muito grande da FUNAI, na função de promover e defender os direitos indígenas, em tentar adequar esse lapso temporal o máximo possível. Né?
Claro que a gente consegue avançar com a consulta e com o processo do componente indígena se os indígenas assim quiserem, permitirem, se sentirem seguros, mas eu tenho que oferecer alternativas. Dizer, olha só, a gente conseguiu uma possibilidade, a gente fez um protocolo, foi um trabalho muito bonito que a equipe fez e procurou protocolos de saúde ao longo de todo o mundo, que se tinha de Covid, tudo muito novo, mas assim... ele tem detalhes até de como é que você vai, tipo assim, o que você tem que fazer no hotel, que você vai ficar hospedado para você ter contato, dos testes, do distanciamento, do material. É um pouco rigoroso? É, de fato. Mas eu preciso ser, é melhor ser mais cuidadosa e a gente conseguir dar um passo para frente do que a gente não conseguir ter nenhum ganho nisso, né? E aí, com isso, a gente conseguiu dar, né, está conseguindo dar continuidade a alguns processos que são de relevante interesse nacional, né? E mais importante, quando teve a restrição de entrada de terceiros dentro de terras indígenas, a gente paralisou vários PBAs do componente indígena, praticamente todos, né? Para não ter essa interação com terceiros. Mas e aí? Eu recebia reclamações diárias dos indígenas dizendo, olha só, a usina de Belo Monte não parou. Você parou a mitigação do impacto. E aí? Tá certo. Sua reclamação é legítima. Não é parar a operação de Belo Monte que vai resolver o nosso problema. Então, vamos procurar uma forma. E aí a gente fez também, foi um trabalho muito bonito da equipe, que eu fico muito orgulhosa, que foram feitas reuniões, primeiramente com a Norte Energia, depois com os indígenas, depois uma reunião tripartite, para todo mundo determinando quais ações seriam retomadas, como é que seriam fazer isso, para você conseguir retomar isso com segurança, né? A gente separou por fases e estamos tentando fazer, né? Estamos começando a implementar agora. Outra coisa que é importante falar é que a FUNAI tem trabalhado arduamente, não é exatamente ligado ao licenciamento ambiental, mas a FUNAI tem trabalhado arduamente para garantir a segurança alimentar dos povos indígenas, né? A distribuição de cesta básica e demais gêneros de primeira necessidade. A Norte Energia foi um dos apoiadores, eles ajudam na logística para fazer essa distribuição. A gente pediu o apoio do Exército, a gente pediu o apoio de alguns empreendedores que estavam na região, a gente pediu o apoio da Eletronorte nessa distribuição para a gente conseguir atender, né? Então, assim, a gente tem se preocupado em atuar em todas as frentes. A gente se preocupa com a segurança alimentar e com a saúde indígena, e a gente se preocupa em não deixar esse lapso temporal acontecer, a licença de instalação ser emitida, o impacto começar e você não ter a medida de mitigação adequada conforme o componente indígena. Bom, gente, é isso. Obrigada. Obrigado, Carla Costa. A gente ouviu a coordenadora geral de licenciamento ambiental da FUNAI e queria agradecer e acho que fica com a gente no final para a gente poder bater um papo, mas queria convidar a Rita Alves Silva, que é a coordenadora geral de Articulação Institucional e Meio Ambiente do Ministério de Minas e Energia. Acho que a Rita também tem uma apresentação para mostrar para a gente. Vamos esperar ver se ela consegue compartilhar a tela dela. Rita, você pode ficar muito tranquila, porque a gente demorou muito tempo aqui, você está no lucro se você demorar um pouco. Feito por toda a equipe do LASE 2020, é uma satisfação do Ministério de Minas e Energia muito grande em participar desse evento, um evento que a gente já acompanha, participamos sempre que pudemos, encaminhamos os nossos técnicos, enfim, estamos aí acompanhando o sucesso de vocês durante todos esses anos, sempre trazendo um bom debate aí na área ambiental brasileira. É um grande prazer. De igual maneira, eu cumprimento aí a todos da mesa, a Simone, a Carla Costa, representante da FUNAI, e a Renata Fonseca, representante da FEMASE também. Vou aqui fazer uma breve apresentação e vou na vibe aí da Carla, tentando vender aqui, né, o nosso trabalho durante esse tempo de pandemia. Eu queria saber se entrou a apresentação. Vocês estão vendo?
Ótimo. Né? Pegando o gancho aí da Carla, né, é importante a gente estar presente nesses eventos até para poder fazer essa prestação de contas social, né, de todo o trabalho que é feito, considerando o tempo de pandemia aí, é um tempo extremamente diferente, né, das últimas décadas. Cada um de nós teve que se adaptar muito bem a essa possibilidade e uma previsibilidade de trabalho onde mexeu emocionalmente, estruturalmente com todos nós, mas eu quero dizer que foi um trabalho, foi uma época muito frutífera também, conseguimos trabalhar bastante, acompanhar sempre o setor, estar sempre às ordens aqui para essa discussão, sempre que possível, né? Então, fazendo parte aqui do licenciamento ambiental e fazendo parte do LASE 2020, que também é importante. A próxima... Vamos ver aqui como é que eu passo. Bom, nós fomos chamados aí para tratar da regulação e legislação ambiental no setor elétrico, e as pessoas sempre perguntam, né, mas por que o MME e por que a Assessoria Especial de Gestão Socioambiental está presente nesse evento, né? Então, todos conhecem aí a Política Energética Nacional, um dos pressupostos dela também é a proteção ambiental e a promoção da conservação de energia, né? E nós temos um compromisso nacional que é assegurar, em função da grandiosidade que é o nosso país, o suprimento de insumo energético às áreas, inclusive, mais remotas do nosso país. É um desafio forte, é um compromisso muito grande e é um trabalho que orgulha todos nós aqui, né? E também a revisão periódica da matriz energética nacional, aplicada também às características da diversidade que é o Brasil, né, considerando as fontes convencionais e alternativas. Esse é o papel do planejamento energético feito pelos nossos colegas aqui e da EPE também. E a assessoria nos cabe aí como competência dentro do Ministério, da estrutura orgânica do MME, promover a articulação intrasetorial e intersetorial. Então, nós sempre estamos aí, juntamente com a FUNAI, todos os órgãos intervenientes no processo de licenciamento, junto com a FEMASE, Renata, que está sempre conosco, e muitos de vocês que estão nos ouvindo também, por conta dessa necessidade de articulação do conhecimento e do reconhecimento dessas demandas, tanto setorial quanto da própria população. Então, é uma competência nossa também analisar e acompanhar projetos de leis e os atos, inclusive os novos aí, que eu vou citar um pouquinho adiante. Vivemos aqui no MME esse ano e nos anos anteriores também, nós temos a cada área setorial um plano de ação, e dentro das atribuições que nós temos um plano de ação direcionado à agenda ambiental brasileira. E a isso compete à AESA, aqui a Assessoria Especial de Meio Ambiente, a proposição, junto com o Ministério de Minas e Energia, lógico, o Ministério de Minas e Energia, propor políticas e aperfeiçoamento dessas interfaces entre a área ambiental e setorial. Então, sempre que possível, a gente está entrando nessa articulação para promover, né, e para harmonizar esses tons, né, com expectativa na ansiedade que o empreendedor tem relativo a prazos, a outras questões relacionadas a essa comunicação entre eles e o próprio agente ambiental e com os órgãos ambientais e todo o setor no Brasil inteiro. É uma tarefa que é um desafio, como a Carla comentou aqui sobre as ações da FUNAI, a nossa ação não deixa de ser um desafio interessante, né? O setor energético mineral é sempre um setor forte, um setor do qual a gente tem também uma satisfação muito grande em promover debates, em escutar e apoiar também sempre que possível. As premissas básicas desse plano de ação aqui no Ministério é a previsibilidade e transparência nos planejamentos setoriais, é um compromisso do governo, é um compromisso de toda a equipe, é um empenho e é uma força-tarefa bem interessante para que a gente consiga alcançar esse norte, né, esse objetivo. É a promoção geral de leilões mais competitivos e projetos com melhor precificação em função da segurança jurídica e redução de incertezas. Na verdade, esse é o desafio diário de uma nação que precisa desenvolver, mas que tem que proteger o meio ambiente, tem que ter a sustentabilidade dos seus projetos, tem que ter os bons preços e tem que ter essa vertente, essa pegada de chamar
investimento para o nosso país, é um compromisso sério. E o fortalecimento do arcabouço legal, que é também uma premissa aqui do nosso plano de ação, né? Só para o nosso debate não ficar muito longo, porque temos tempo para perguntas e respostas, eu dei assim um feedback aí de todas as agendas que nós fazemos parte, não sozinhos, claro, com a articulação da esplanada toda, todos os órgãos, autarquias, o público em geral, todo o setor envolvido. Então, as agendas principais agora, inclusive na pandemia, que foi um período que nós trabalhamos, talvez, e muitos de vocês até muito mais do que presencialmente, né? Foi full time, 2 telefones celulares, 2 telas de computador, de manhã, tarde, noite, enfim, né? O fato de estar em casa e estar online é muito bom, mas sobrecarrega todos nós. Então, o PL da Lei Geral de Licenciamento Ambiental é muito conhecido de todo o setor, é uma proposta de lei aí que remonta ao ano de 2004, mas ela foi discutida muito antes que isso. Quer dizer, é um espaço, é uma temporalidade muito grande de debate, e agora ela está aí no contexto e sob a responsabilidade do deputado Kim Kataguiri, com a participação de todos nós, do Ministério, de todos os setoriais, da própria FUNAI, enfim, todos aí têm contribuído para que essa lei possa sair representando, né, não 100% que desejamos, mas que tenha uma representação de uma legislação com arcabouço geral aí, para nos acompanhar ao longo dos anos, né, trazendo algum benefício ao nosso arcabouço legal. Tem a regulamentação do artigo 231 da Constituição Federal, que é um debate também bem antigo aqui. Nós temos um compromisso legal, depois eu vou falar um pouquinho adiante, um pouco mais sobre ele. Resultou na apresentação na Câmara dos Deputados do PL 191-2020, que a gente considerou que ele, de alguma forma, ele representa aí toda essa ansiedade ao longo dos anos da necessidade de regulamentação do 231. A revisão do decreto 8437 é referente à classificação para tipologias e atividades cujo licenciamento é de competência da União. Foi uma necessidade prevista há alguns anos, em que pese ser um decreto relativamente muito novo, mas, enfim, a gente discute também isso, inicialmente no âmbito da Casa Civil, com apoio da SPPI, e hoje a SPPI está no Ministério da Economia. Acho que a Rose Hoffmann vai participar desse evento também, ela deve considerar algum aspecto em relação a isso. O decreto 6640 de 2008, ele fala das cavidades naturais subterrâneas. É claro, o Ministério de Minas e Energia participou de uma discussão inicial esse ano também, um debate muito forte, algumas críticas aí da sociedade, mas participamos desse processo, identificamos e sentimos que ele realmente necessita de uma adaptação, e a gente crê que ao longo dos anos a gente consiga isso. Eu espero que em breve, né? A regulamentação da destinação final dos passivos relacionados à utilização de PCBs é uma agenda também muito antiga, mais de 10 anos discutindo com todos os setoriais a melhor forma de atender a Convenção de Estocolmo. Isso resultou em tratativas, avaliações e em substitutivos ao PL 1075 de 2011, numa proposta já alinhada com o Ministério do Meio Ambiente. A partir de então, temos aí elaborado um manual norteador para a gestão desses resíduos e a revisão da portaria 19 de 81, também fruto de muito trabalho, uma interlocução extremamente atuante e, assim, um desafio também, porque é um tema que acomete a todos que são do setor elétrico, e é um tema que nós temos um cuidado muito especial. O PL já está lá na Câmara, mas sentimos que ele está um pouquinho paralisado, então vai depender de um esforço conjuntural aí para a gente conseguir ter sucesso nessa questão. Recuperação energética de resíduos sólidos urbanos também, uma agenda muito recente, né? E aí resultou na portaria interministerial 274, 2019 também, uma agenda com o Ministério do Meio Ambiente que vingou, que foi frutífera. Finalizamos no final do ano passado, trazendo aí uma expectativa de uso desse resíduo sólido urbano, e a gente está aí na expectativa que isso dê frutos aí ao longo dos anos, a partir dessa compreensão, né?
A articulação recentemente, aí uma articulação muito forte do Ministério de Minas e Energia junto da ABEMA, com a necessidade de revisão e otimização de alguns procedimentos para licenciamento de PCHs, que resultou no GT Energia no âmbito da ABEMA. Então, esse GT hoje funciona com a participação expressiva aí dos estados de todos os OEMAs do Brasil, com a ANEEL, a ANA, o Ministério de Minas e Energia. Enfim, já tivemos aí, já vamos partir para a 5ª reunião técnica, onde a gente pretende disciplinar e otimizar alguns procedimentos a partir de um panorama do processo de licenciamento aqui no Brasil. Outras agendas também, procedimentos de licenciamento ambiental federal em área de Mata Atlântica, foi um assunto que nós iniciamos essa discussão também junto com o SPPI, é uma questão que a gente vai conseguir alinhar alguns tópicos, mas, enfim, esse ano também foi atípico para todas as questões, ainda com restícios aí da questão do derramamento do óleo, a gente tem uma certa precaução em seguir com alguns temas que mexem muito com todo o perfil ambiental brasileiro de conservação, né? Mas foi iniciada essa discussão do PPI. Procedimentos e unidades de conservação. Uma pauta com desafio imenso, né? A gente fala assim, respira para falar. Mas nós iniciamos esse debate aí com o Ministério de Meio Ambiente, com ICMBio, com apoio do SPPI também, falamos sobre a questão dos estudos ambientais, a necessidade de realização de estudos ambientais, os procedimentos de desafetação, temos algumas ideias postas para o ICMBio fazer essa avaliação, e também na questão das terras indígenas e o impacto sobre unidades de conservação, uma conversa muito posta na mesa, enquanto fazíamos a composição da proposta do PL 191, mas também continua em debate, continua nos nossos arquivos aí para futuros debates nacionais, né? Outra agenda, procedimentos para licenciamento ambiental de linhas de distribuição, um assunto muito recorrente aqui no Ministério, alguns impedimentos aí, inclusive sobre a expansão do LPT, o Luz para Todos, um programa extremamente importante de atendimento a acesso universal de energia para o país todo, enfim, porque ele vem com essa carga de tensão até 69 kV, estamos sinalizando aí um novo regulamento que eu tenho certeza que vai corroborar com uma prática celeridade das obras públicas aqui urbanas principalmente e rurais também, né? A gente tem uma boa expectativa sobre essa questão. E outras agendas, que são a revisão de resoluções do CONAMA, estamos aí com tratativas setoriais para a revisão da resolução de eólica, por conta de algum desentendimento sobre o entendimento de alguns artigos para licenciamento junto ao IBAMA, e a revisão de outras, nós sempre fazemos essa proposição alinhado, então, com todos os que compõem as câmaras técnicas lá do CONAMA. É também um trabalho que nós acompanhamos de perto aqui na ESA. E resoluções da ANA, especialmente as tratativas da diretoria técnica com relação a algumas mudanças relativas a DRDHs e outorga, acompanhamos também exaustivamente aqui no Ministério, e todas essas agendas, eu já estou cansada de citá-las, mas elas fazem parte do nosso dia a dia aqui na pandemia também, então é uma articulação bem forte aí para entender todas essas questões, né? Uma outra questão bem forte, bem recente também, foi a consulta pública feita em função da resolução conjunta ANA-IBAMA, uma preocupação, um desafio para entender algumas questões. Nós também alinhamos algum entendimento com o setor elétrico. A FEMASE também tem nos procurado sobre algumas questões relativas a isso, estamos estudando para poder fazer uma contribuição um pouco mais assertiva para entender a composição dessa resolução conjunta. E outras agendas são as portarias interministeriais, instruções, as INs diversas, inclusive a da FUNAI, as portarias 421 e 419, que hoje se revertem na 60, enfim, é um pouco a base de todo o nosso trabalho aqui, constantemente, né? Atendimento a essas demandas e essa proposição aí, essa responsabilidade de dar um retorno que satisfaça também setorialmente, mas que venha a concorrer e a contribuir com a preservação também, a conservação ambiental no nosso país.
outras agendas e são muito discutidas, né? E elas, claro, nós participamos, mas não vem no veio direto de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, mas existe dentro do governo federal a discussão, sim, sobre a regulamentação dos procedimentos de consulta prévia aos povos indígenas, que nos afetem muito a nossa composição aí, grandes projetos importantes para o país, no médio, curto e longo prazo, principalmente, por conta da ausência de regulamentação da Convenção 69. Então, esse é um trabalho gerenciado pela Casa Civil. O Ministério de Minas e Energia participa ativamente sobre essa questão também. Sobre, mais recente ainda, a revisão do decreto 1775 de 96, com relativa à demarcação das terras indígenas, também discutido com o apoio e a presença nossa, mesa, mas do MJ, da FUNAI, de todos a quem compete essa questão, e a revisão do decreto 4887 de 2003, que trata da identificação, da delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por quilombos. Então, a gente tem uma expectativa que em breve a gente vai ter uma indicação aí de regulamentação com a direção, com foco, com orientação geral, para que a gente não fique aí com essa um espaço em aberto aí para uma questão de discricionariedade, né? Então, a gente tentou compor todas essas questões, considerando minimizar essa abertura que a gente sempre tem na nossa legislação, que de alguma forma é salutar. É muito salutar, mas também ela tem que ter um espaço comportado por uma orientação geral, por uma regulamentação. Era essa a ausência. Bom, sobre o projeto de lei 191, eu só queria dar um destaque. Por quê? Porque a grande verdade é que, em que pese a necessidade de regulamentação do artigo 231 ser uma necessidade constitucional, é antiga, a gente sabe disso, né? A partir do acórdão do TCU, o 2723, ela foi uma determinação do TCU que a Casa Civil, em articulação com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, tivesse um prazo, olha, em 2017, tá? O prazo de 120 dias, adotasse ações efetivas com o fim de levar ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação desses meios consultivos, né? E eu, como já tinha comentado com vocês antes, é uma questão aí de anos de discussão e em algum momento a gente chegava numa proposta que estava atendendo a todos os componentes daquela discussão, daquela mesa de negociação com a Casa Civil, e de repente paralisava, e agora não teve como paralisar isso, e de alguma forma nós temos uma satisfação de participar desse processo, entendendo que nós levamos à mesa todas as preocupações dos setoriais, e é claro, a gente nem sempre ganha todas, mas a gente faz um esforço muito grande para que venha em um consenso, né, toda essa necessidade de regulamentação de um processo que a gente necessita para o desenvolvimento dos nossos projetos, especialmente na região amazônica, né. Então, o projeto de lei, por orientação da própria Casa Civil também, ele regulamentou os dois artigos, né? Ele regulamentou o parágrafo 1º e o terceiro do 231 e o primeiro do 176, né? E fez aí um compêndio, né, com questões bem específicas, que eu não vou entrar aqui no assunto com vocês, porque toma muito nosso tempo, mas a gente considerou que o PL, lógico, ele tem algumas lacunas ainda que não foram atendidas de fato para as preocupações que nós tínhamos, mas ele vem com um arcabouço interessante para que a gente possa solucionar, regulamentando a questão da compensação territorial, a questão do usufruto de território indígena e a compensação, né, por algumas questões, tendo sido colocado nesse PL, inclusive, algumas coisas que são adicionais à previsão constitucional, como compensação. Então, nós ficamos satisfeitos com esse arcabouço, né, com essa composição aí do PL. Né? Então, ele vem com esse título aí, regulamenta para estabelecer as condições específicas para a realização da pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas, e instituir a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. Então, a expectativa que nós temos aí é que ele possa logo ser colocado em pauta para a discussão nacional, né? Uma outra questão, e ela é muito nova, é a Lei da Liberdade Econômica, assim, colocada, assim, posta, né? Na verdade, é a Lei 13.874, que previu
a questão da necessidade, né, que hoje todos os órgãos e entidades da administração pública federal têm hoje como obrigação a realização de análise de impacto regulatório. E o que é isso, né? É a necessidade de que, ao você propor uma alteração ou uma nova legislação, que você possa também prever ali, né, qual o impacto desse ato normativo para a economia nacional. Então, a gente vê isso com bons olhos, assim, para o nosso futuro, né? Na verdade, nós temos aí até outubro do próximo ano para nos adequar, a administração pública já está fornecendo todo um treinamento, toda uma capacitação para os seus técnicos, para que a gente possa fazer essa análise e apresentar também componentes de análise e analisar todos os pedidos que nos chegam. Isso aí é muito importante. Há anos a gente debate internamente essa necessidade realmente de fazer essa avaliação do impacto que essas ações, essas normas, ou essas novas normas e regulamentações trazem ao povo brasileiro enquanto impacto econômico. E, enfim, a gente agora vai ter que aliar o impacto econômico ao ambiental. Isso é muito interessante, muito trabalho que vem por aí. A gente está bem antenado com essa necessidade, em que pese o peso que de todas essas agendas aí que eu sinalizei para vocês, que estamos aqui num debate interno, né? Bom, e finalizando os desafios e expectativas daqui do Ministério de Minas e Energia, considerando a demanda de todos os setoriais pelos quais nós temos um compromisso constitucional de atender, de estar aqui atento e apto à necessidade do povo brasileiro de ter uma energia e de ter um pagamento justo, de ter, claro, essa composição da relação ambiental, né, com a sustentabilidade dos nossos projetos. As nossas expectativas é que a gente possa promover aí ao longo dos anos o diálogo e articulação intrasetorial, intersetorial, sempre harmônico, sempre portas abertas, com muita clareza aí, para que a gente possa então partir para normas claras, objetivas, cujas regras agora possa prevalecer também a avaliação de custos e redução de incertezas ao longo do nosso tempo aí, ao longo do período, né? E uma face que é nossa, que está sempre em voga, que está sempre colocada em primeira instância, é garantir a segurança jurídica dos nossos contratos, que é um exemplo no mundo inteiro, e dos processos de licenciamento ambiental, dos quais a gente faz parte, acompanha, somos parceiros, temos parceiros incríveis, a exemplo da FUNAI, a nossa querida Carla aí conosco, e a FEMASE, que também representa aí todos os setoriais. Então, muito obrigada aí pelo convite, fico aqui a postos para algumas perguntas, e sucesso aí no evento para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Rita Alves Silva, coordenadora geral de articulação institucional em meio ambiente do Ministério de Minas e Energia. Depois a gente vai ainda bater um papo, mas eu queria chamar agora, para encerrar esse nosso primeiro ciclo de exposições, veterana de LASE e de outros eventos da Viex, representando aqui o Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental do Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico, o FIMASE. Obrigado, Renata, por mais uma vez estar aqui com a gente, ainda aqui virtualmente. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu queria agradecer ao LASE aí na sua pessoa e na pessoa da Simone Viex pelo convite para estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra participar tanto do LASE quanto dos demais eventos de vocês. Hoje eu estou aqui representando o FEMASE, acho que a Rita falou um pouquinho do nosso trabalho, né? Nós somos o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico. O nosso papel é tentar fazer essa mesma articulação que o Ministério faz, né, entre setor e órgãos ambientais e órgãos intervenientes. Nosso papel é tentar trabalhar com todos esses agentes para buscar aí soluções adequadas para o setor e atender, né, os anseios dos empreendedores, mas sempre respeitando o meio ambiente e buscando a sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavrinha nova no nosso nome, aí entrou esse ano. Antes era só o Fórum do Meio Ambiente e Setor Elétrico, agora nós acrescentamos a sustentabilidade, porque não tem como falar de meio ambiente, geração de energia e transmissão de energia sem falar de sustentabilidade. Então, é a novidade do ano. O FEMASE, acho que assim como a FUNAI e o MME, eu estava ouvindo as falas da Carla e da Rita, teve um ano bastante atípico, né? Foi um ano em que a gente, infelizmente, não pôde estar juntos presencialmente, mas muito virtualmente, né, Rita? Acho que a gente teve muito mais reuniões esse ano, como foi virtual.
Foi um ano realmente de se reinventar. As nossas agendas são muito parecidas com a do Ministério, nós atuamos em diversas frentes, né? Todos os projetos de lei que de alguma forma impactam o setor, sejam eles estritamente ambientais ou tratando de questões de indígenas, enfim, outras questões, nós estamos aí trabalhando com os agentes, então foi um ano que a gente teve a oportunidade também de ter reuniões bastante interessantes com ministros e nos reinventar para trabalhar essa agenda. Eu não preparei uma apresentação, mas eu queria falar um pouquinho sobre o PL de licenciamento ambiental, que acho que a gente vem discutindo ele ao longo dos anos, o Rodrigo falou no início, né? Não sei se teve muita alteração, todo ano a gente fala das mesmas coisas, mas esse ano foi um ano importante para o PL. No final do ano passado, no segundo semestre, o deputado Kim colocou aí para o público uma última versão, a quarta versão do projeto de lei, e o FEMASE vem trabalhando nesse projeto com o apoio do Ministério, com o apoio da CNI, com o apoio da FPA, e esse ano nós conseguimos debater bastante alguns pontos do projeto, que eu acho que são pontos muito positivos, que o FEMASE vê com bons olhos, e que acabaram permeando aí as falas da Rita e da Carla, porque são questões de licenciamento que vão atingir a todos, né, não só o setor elétrico. Então, eu queria pedir licença para falar de alguns pontos do PL, que alguns até que são pontos que foram pedidos do setor produtivo, que foram muito trabalhados pelo setor produtivo, que a gente conseguiu finalmente colocar dentro da minuta, né, para poder discutir, e que acho que vão beneficiar todos os setores, né. Então, sobre o projeto, primeiro acho que uma fala que é muito importante, que a gente tem escutado muito, é que quando a gente fala do projeto de lei de licenciamento, muita gente fala, nossa, mas vocês querem flexibilizar tudo, não vai ter mais licenciamento, as pessoas vão se autolicenciar, esse licenciamento por adesão e compromisso é um grande problema. E o que eu acho que é importante colocar aqui é que, longe disso, né, o projeto de licenciamento, ele vem realmente para regulamentar procedimento. Nós não estamos falando de norma material, né, ninguém pretende compensar menos ou deixar de compensar ou deixar de mitigar através desse projeto. Não é uma norma procedimental, realmente a gente está falando do procedimento de licenciamento, de medidas para agilizar esse procedimento, para trazer mais segurança jurídica, não só para o empreendedor, mas para os próprios órgãos ambientais e para os órgãos intervenientes, né? A Carla talvez depois possa complementar a minha fala. Eu acho que o maior objetivo desse projeto é justamente trazer todos para uma mesa de debate, aproximar os órgãos, aproximar os empreendedores e poder agilizar o procedimento em si, né? De forma alguma pular alguma etapa ou evitar alguma compensação, alguma mitigação. Então, um dos pontos que eu acho que valem a pena destacar aqui, eu queria colocar a questão das condicionantes ambientais, né? A gente já sabe que hoje a gente tem uma visão muito mais sistêmica dessa questão das condicionantes com os impactos, né? Da gente ter a relação das condicionantes, das propostas de mitigação e compensação, elas terem que estar relacionadas aos impactos do empreendimento que foram identificados nos estudos. Então, apesar disso já ser uma praxe, e até na portaria interministerial número 60 isso já está previsto, ele vem expresso no texto da lei, da necessidade do órgão ambiental justificar tecnicamente cada condicionante, fazer o link dessa condicionante com o impacto lá que está previsto no estudo, né? Nós acreditamos que essa medida é uma medida que já vai ajudar muitos empreendedores, porque a gente sabe que, no final das contas, o que importa são as condicionantes que estão lá na licença, né? São as regras que estão regendo o nosso licenciamento. Então, esse foi um ponto muito positivo, apesar de parecer uma coisa simplória, para o setor foi muito importante ter isso colocado. Outra questão das condicionantes que é muito importante destacar, que nós esperamos que prevaleça no texto, é da impossibilidade de você fazer com que o empreendedor cumpra condicionantes que obriguem a operação de obras públicas, né, ou de serviços públicos. Nós sabemos que durante a implantação de grandes empreendimentos como o setor elétrico, nós temos aí a implantação às vezes, de uma estrada, ou ampliação, melhoria de uma estrada, ou mesmo implantação de uma creche, de um hospital, um aterro sanitário, enfim, para compensar realmente impactos em razão do aumento da população durante as obras e tudo mais. E muitas vezes os empreendedores acabam tendo que operar esse serviço público, operar essa obra que foi feita para atender a população, né? E é um problema muito grande no setor, a gente vê isso em vários casos, a gente vê casos em que o próprio empreendedor, quando quer entregar essa obra pública, o poder público acaba não recebendo, às vezes o município por incapacidade mesmo financeira de gerir aquela obra. Então, essa é outra questão que vem no projeto,
que os empreendedores não vão operar mais obras públicas, então ainda que elas sejam obras que estejam previstas no licenciamento como medidas de compensação ou mitigação, não serão mais operadas pelos empreendedores, é outro ponto muito positivo. Outras questões que eu acho que são importantes, ainda falando de condicionante de licença, a previsão de que as licenças ambientais sejam emitidas junto com as demais autorizações que são necessárias para exercício daquela licença, né? Então, vou citar aqui um exemplo mais simples. Muitas vezes a gente tem um empreendedor com uma licença de instalação, que pode então começar uma obra, mas ele não consegue a autorização de supressão de vegetação. Então, ele está autorizado a iniciar a obra, mas não consegue iniciar porque não consegue suprimir a vegetação. Então, pelo projeto de lei, a gente vai ter essas autorizações emitidas concomitantemente, ou mesmo antes, né? As autorizações que são necessárias para a execução da licença virão antes da licença, que eu acho que é outro ponto super positivo, que foi também muito trabalhado pelo setor. Outros pontos aqui, especificamente para a questão que a Carla citou ali, ela falou do termo de referência, né, que quando ela trabalhava no IBAMA, lá no IBAMA eles têm já termos de referência por tipologia de empreendimento. E isso é uma das coisas que está prevista no projeto de lei, né, que é um termo de referência padrão por tipologia de empreendimento, ou seja, o órgão ambiental e os órgãos intervenientes, num prazo aí estipulado a partir da publicação da norma, deveriam elaborar esses termos, deixar esses documentos prontos previamente, né, acho que isso é muito positivo para o setor, para todos os setores, né, você ter uma prévia do que pode vir em termos de estudo, ainda que esse termo depois possa ser ajustado para uma realidade específica do empreendimento, a base do que vai ser o estudo daquela tipologia, então a base do que vai ser um estudo ambiental para uma hidrelétrica, para uma linha de transmissão, para uma linha de distribuição, isso vai estar previamente estabelecido, traz segurança para o órgão ambiental, traz segurança para os intervenientes, traz segurança para o empreendedor, né? Então, esse é um ponto que a gente vê também com bastante gratidão que tenha sido colocado lá dentro da norma, foi um ponto que foi muito trabalhado. Desde 2013 a gente vem discutindo isso com o CNI e no Congresso, então também é outro ponto positivo que está na norma. E tem outras questões também importantes ali, a questão para linhas de transmissão e rodovias, né, os empreendimentos lineares, tem previsões bastante interessantes e inovadoras, assim, muito positivas, no sentido de você já ter na licença de operação uma autorização para fazer toda a parte de manutenção dessas linhas ou dessas rodovias. Então, se depois que a linha já começou a operar, ou a rodovia, você precisar fazer uma poda, ou mesmo uma alteração, enfim, uma manutenção de algum equipamento, isso já fica autorizado na licença de operação, você não precisa pedir mais uma autorização para realizar, é muito positivo porque dá dinamicidade, né, para o processo de licenciamento e para a própria operação do empreendimento. Também a questão para empreendimentos lineares também que está previsto, de você ter na licença de instalação já as condicionantes que vão autorizar a operação. Né? Então, muitas vezes em casos de linhas, talvez a Rita tenha algum exemplo melhor que o meu para dar, mas a gente tem casos de linhas de transmissão que estavam prontas, implantadas, mas que tiveram que aguardar um tempo ainda para entrar em operação, porque você precisa de uma vistoria em todo o traçado, são linhas extensas, né? Então, às vezes você fica com a operação limitada a essa questão do órgão ambiental poder estar lá e verificar a linha. Então, com essa previsão nova no projeto de lei, na própria licença de instalação, as questões são mais importantes para você iniciar a operação já vão estar estabelecidas e o empreendedor vai poder iniciar essa operação antes da emissão formal de uma LO. Então, são pontos bem positivos, eu trouxe só alguns aqui que eu queria compartilhar com vocês. É claro que não é um mar de rosas, né? Como a Rita falou, a gente está tentando chegar num caminho do meio aí. A gente sabe que todos os setores e todos os interessados querem ter, né, querem ser atendidos, então essas são algumas previsões que estão dentro da norma que eu acho que vale a pena destacar, que são pontos muito positivos pelos quais nós, setor, trabalhamos, sabemos que o Ministério trabalhou e outros setores também trabalharam, e evidente que, como eu falei, não é tudo perfeito, né, não tem como a gente ter um projeto de lei que atenda só o setor ou só as ONGs, né, os ambientalistas, mas acho que nós estamos chegando num caminho do meio aí, sabemos que tem sido uma discussão muito longa, né, desde 2004 esse projeto de lei existe, como a Rita falou, antes disso a gente já falava de licenciamento, de regra geral de licenciamento, eu me recordo, assim, da gente atuar mais fortemente nesse projeto de lei desde 2012 pelo FEMASE, e acho que nós já devemos ter analisado mais de 80 minutas de projeto de lei.
Então, sabemos que é uma discussão longa, que talvez esteja chegando no fim agora, acredito que a gente está chegando próximo de um final para esse projeto de lei, é o que nós aguardamos. Inclusive, depois no final das falas aí, eu vou pedir licença para apresentar para vocês um vídeo que foi feito pelo FEMASE, o lançamento desse vídeo, né, em primeira mão aqui no LASE. Nós escolhemos o LASE justamente por ser um evento tão importante para o setor e que fala justamente disso, né, de licenciamento. Esse vídeo é uma carta do setor para o poder público e para a população, falando um pouquinho da importância do licenciamento ambiental, do que acontece lá dentro, né, que não é só você autorizar um empreendimento, são inúmeras medidas de compensação e mitigação, muitos benefícios, né, para a população e para o meio ambiente também. Então, é uma carta mesmo do setor para a população e para o poder público, falando da importância do licenciamento e falando que o FEMASE apoia uma edição imediata de uma lei geral de licenciamento. O FEMASE realmente participa e apoia e tem todo o interesse que essa normativa saia o mais breve possível para orientar aí, começar pelo menos a orientar os licenciamentos no país todo. É isso, agradeço de novo o tempo de fala aqui e a Viex pelo convite. Obrigado, Renata, mais uma vez por estar com a gente. A Renata, como disse, é coordenadora do GT de Licenciamento Ambiental do Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico, FEMASE, e também sócia fundadora da Domínio Ambiental, que é uma elite do setor elétrico na área ambiental também. A Renata falou do vídeo colocar no final, eu queria fazer uma sugestão, a gente podia colocar agora já, Renata, o seu vídeo, depois a gente faz... Claro. A gente já está no ponto, eu vou pedir para a nossa equipe técnica colocar o vídeo, a gente assiste e volta para o nosso bate-papo. A energia elétrica está presente em tudo que a gente faz. O seu consumo está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico de um país, pois é a ampliação da oferta que permite a expansão da indústria, do agronegócio e do setor de serviços, com impactos positivos na oferta de emprego e na melhoria da qualidade de vida da população. O Brasil é um país privilegiado, pois pode gerar energia elétrica a partir de várias fontes: água, vento, térmicas e sol. Para que a energia chegue até a sua casa, os empreendimentos de geração precisam estar conectados a uma rede elétrica, composta por cabos e torres de transmissão e distribuição. Os empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia devem passar por rígido processo de licenciamento ambiental, de modo a garantir o desenvolvimento econômico paralelo à preservação do meio ambiente para as gerações presente e futuras. Por isso, o processo de licenciamento é tão importante. É ele que vai determinar a viabilidade ambiental de um empreendimento e apontar as medidas necessárias para evitar, mitigar ou compensar possíveis impactos dele decorrentes. É também um instrumento de prevenção, por meio do qual as empresas do setor de energia adotam medidas de conservação do meio ambiente, entre elas a preservação da flora e da fauna, a limpeza dos rios e o apoio à criação e manutenção de unidades de conservação. Mas se o licenciamento ambiental é tão importante, por que atrasa tanto no Brasil? A falta de uma norma geral de regulamentação, somada à existência de mais de 50 mil normas federais, estaduais e municipais sobre o tema, prejudica o andamento dos processos. Além disso, a ausência de investimento nos órgãos ambientais torna o processo moroso e incerto, dificultando e atrasando projetos fundamentais para o país.
Por isso, é urgente a unificação das normas que regulamentam o licenciamento ambiental no Brasil, por meio de um marco legal que concilie a proteção da natureza e o desenvolvimento socioeconômico. O Congresso Nacional discute uma proposta para uniformizar os procedimentos nos diferentes estados, o que trará maior clareza, transparência e isonomia de tratamento ao processo. A iniciativa resulta em maior previsibilidade e segurança jurídica, com o incentivo a novos investimentos. É indispensável lembrar que todos os valores investidos na implantação dos empreendimentos acabam se refletindo na tarifa de energia dos brasileiros, e o atraso nessas obras pode frear o crescimento do país. É por isso que o setor elétrico brasileiro apoia a edição imediata de uma Lei Geral de Licenciamento Ambiental, especialmente tendo no horizonte o cenário pós-pandemia e a necessidade de retomada da economia com novos investimentos e geração de milhares de empregos para os brasileiros. Licença para preservar. Preservar para desenvolver. A energia move o mundo. Energia é vida. Legal, obrigado pelo vídeo. Eu acho que foi bastante pertinente. Eu acho que estava conversando aqui com a Simone enquanto ele está passando, serve de pontapé inicial para algum comentário final aqui. Simone, o que você acha que a gente pode trazer de aproveitar? Acho que foi um painel muito rico. Tem algum destaque que dá para... Eu queria mencionar que eu acredito, desta vez, de uma maneira mais otimista, que esse é o último evento que nós vamos falar de PL de licenciamento ambiental. Acho que o ano que vem a gente vai estar falando já da aprovação e a gente podendo colocar a mão na massa para efetivamente colocar isso em prática. A minha visão, eu sempre, essa discussão que o FIMASE coloca de unificação e o marco legal do licenciamento, depende muito do momento que o Brasil passou, né? Essas 30 minutas que a Renata mencionou, elas já foram, já demonstraram cenários completamente diversos. Eu acho que atualmente a gente falar em marco legal do licenciamento é um sonho, porque esse PL, na minha visão, é um PL real, é um PL que recebeu bastante contribuição de quem vive o problema na prática. Eu acho que é o que a gente está num momento muito oportuno, inclusive das instituições, para a gente colocar em prática esse momento necessário da retomada pós-pandemia. Acho que o Brasil está de parabéns nesse movimento de pandemia. A gente conseguiu se organizar, a gente ouve a Carla aqui falando, e até eu preciso elogiar isso, porque é muito bom ver uma pessoa da FUNAI com essa postura, com esse posicionamento e vinda do IBAMA, quer dizer, que já vivenciou tudo aquilo que é o licenciador esperando o interveniente se manifestar, e agora ela está do lado de lá e pode trazer essa experiência. Para mim é muito importante ouvir que a FUNAI pensa assim, nós estamos perdendo a mitigação, mas o empreendimento não vai parar. Então, isso é um posicionamento muito atual, muito importante para o empreendedor e para o nosso desenvolvimento, da mesma maneira que a gente tem visto no IBAMA e o Ministério de Minas e Energia. A Rita trouxe essa agenda, que não é uma agenda fácil, mas foi completíssima a apresentação, onde a gente percebe que realmente tem muito trabalho para fazer. Enfim, e eu acho que com relação ao PL, o FIMASE, as associações, e na figura da Renata eu parabenizo, porque o trabalho foi brilhante. Eu acho que o PL, não dá para dizer essa história do mar de rosas, né, Rê? Mas eu sempre fui muito mais otimista que você com relação ao PL. Eu gosto muito mais de imaginar que nós vamos trabalhar com o PL que traz novas modalidades de licenciamento e que já coloca essa questão do dia a dia que a gente vive tanto. Eu me lembrei agora, você comentando dos empreendimentos lineares. Semana passada acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive que aconselhar, não consegui escrever, mas fiz uma reunião para aconselhar o cliente a fazer o que ele tinha que fazer sem autorização, porque um órgão estadual, que eu não vou mencionar aqui, está 7, 8 meses atrasado a autorização de uma obra emergencial de alto risco.
E eu acho que com tudo que a gente já vivenciou, essas questões de risco, foi a primeira vez que eu falei para o cliente, olha, faz que a gente cuida de uma eventual penalidade, vai ser um prazer te defender se você tiver uma penalidade, vai ser muito mais fácil do que te defender se você tiver um acidente grave em decorrência dessa demora. Então, Ainda acho que mais se você for Simone, né? Obrigada, querido, mas é muito difícil a gente perceber que o cliente está numa situação tão vulnerável assim, por uma questão de falta de visão, que a legislação não traz uma solução. Então, acho que o PL agora falando, isso já está embutido na operação, o que é óbvio que é do dia a dia, especialmente as questões de manutenção, mostram que a gente vai ter uma vida um pouco mais regular, né? Que a gente não vai ficar cuidando de absurdo, a gente vai trabalhar com esse desenvolvimento, com essa novidade, as tecnologias chegando, a gente tem muito o que fazer. Então, eu fico muito contente de imaginar. E vamos ver se o próximo LASE a gente já fala da coisa em movimento, né? Sem esperar esses entraves todos que a Renata trouxe aqui para a gente superar. Um prazer enorme estar aqui, eu fico à disposição para dúvidas e acho que vale passar a palavra para um comentário adicional. Tá, joia. A gente está com o horário um pouquinho adiantado, mas antes disso, eu queria ver uma palavra de encerramento, se você quiser, bem curtinha. Rita, Renata e Carla, só para a gente poder sair daqui e já partir para o próximo painel com algo na memória para o próximo. A gente vai falar um pouco da geração. Bem brevemente, o que a gente podia levar, se for uma palavra para a gente refletir agora nesse coffee break no próximo painel. Carla, tem alguma que te ocorre? Tenho, estava escutando a apresentação da Renata e estava pensando aqui, né? O licenciamento ambiental, eu brinco que ele é um jovem adulto, né? Que se você for pensar em termos de idade, ele está no meio da faculdade, está ali descobrindo qual é o rumo que vai. E aí a gente tem muito essa necessidade de melhoria, de aprimoramentos técnicos na legislação para a gente conseguir trabalhar melhor. Essa é uma demanda de todos. Mas aí a gente olha para o lado e pensa que a gente não está tão ruim assim. Em 2017, o IBAMA fez um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Argentina, porque lá o licenciamento é feito pelas províncias, ou seja, estadual, não existe o licenciamento ambiental federal, e aí cada estado faz de um jeito. Imagina que alegria para um investidor que vai fazer uma linha de transmissão e ele vai cruzar o país. Em cada estado, ele tinha que descobrir como é que era. Num estado era cartorial, apresentou aqui, pegou, no outro tem que fazer um estudo, no outro pede outra coisa. Então, o nível de incerteza que se tem ali e de demora é muito grande, é muito difícil, né? E eu brinco sempre que a saída da crise sempre é investimento em infraestrutura e energia. É assim que a gente consegue ser um país mais desenvolvido. E aí você fica vendo a dificuldade deles, né? Porque depois que você tem isso posto há muitos anos, você criar a figura do licenciamento ambiental federal, né, de empreendimentos que ocupam mais de 2 províncias, como a gente tem aqui no país, é muito mais complexo. Então, assim, é claro que a gente tem que melhorar. Eu realmente espero que a gente, né, já consiga ter essa aprovação da Lei Geral de Licenciamento. Isso se arrasta por muitos anos. Mas é isso, a gente não está tão ruim quanto a gente imagina. Melhorar a gente sempre pode. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado pela brevidade também. O pessoal também enchendo o saco aqui no ponto, que a gente está com o tempo apertado, mas não é por culpa de vocês. Eu queria pedir, Renata e Rita, se você bem rapidinho disser um pensamento para a gente guardar desse painel, eu agradeço. Vamos ouvir primeiro a Rita? Primeiro eu... Então tá bom, eu acho que o pensamento nosso sempre buscar essa conciliação aí entre esses processos, a mensagem que a gente sempre coloca aqui a todos os que nos visitam e a expectativa que a população brasileira tem sobre os assuntos estratégicos nacionais. Eu diria que o Ministério, ele sempre está alinhado com essa responsabilidade, com a complexidade dessas questões, e em muitos casos a gente acredita também que temos um arcabouço legal muito bem estruturado na área ambiental do país. Em algum momento existe uma ausência do bom senso, né? Então isso preocupa a todos nós, lembrando que nem sempre as normas ou a sua redação ela vai tirar essa previsibilidade de um bom senso em qualquer ação
dos órgãos e na estruturação que nós temos. Mas a gente sempre luta em função dessa pressão da justiça também, a participação do Ministério Público, essa intimidação que nós sentimos por parte de muitos, com essa relação tão complexa, onde uma decisão de um técnico pode levar ele a uma estruturação, uma mudança de vida muito radical em função de ações, em alguns casos, inclusive, inconvenientes. Então, essa é uma preocupação que o Ministério tem, e esse é o nosso recado, é que nós estamos atentos, estamos apoiando aí os setoriais e os órgãos também na busca de uma regulamentação e de uma legislação que favoreça esse bom debate, né, que possamos nos ouvir, né, de fato, para que a gente possa evoluir e ajudar o nosso país aí a crescer cada vez mais aí com sustentabilidade social, econômica e ambiental. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado, Rita. Renata, para encerrar com chave de ouro, qual que é o seu pensamento para a gente levar? Eu acho que foi bem colocado pela Carla e pela Rita, a gente precisa sim de um marco legal, de normas que venham regulamentar, mas mais do que isso, a gente precisa começar a partilhar, sentar na mesa e conversar para chegar num ambiente de participação de todos, né? Ter aqui nessa mesa FUNAI, Ministério, Empreendedor, a gente tem que fazer isso mais vezes e poder alinhar raciocínio, alinhar entendimento, para a gente poder ter uma norma que realmente seja efetiva, porque não adianta vir uma norma que atenda um ou atenda outro, se depois a gente vai acabar brigando na justiça para cada um ter a sua posição defendida, né? Então, acho que mais importante do que nós termos a norma é nós termos esse alinhamento, sentarmos e discutirmos, que eu acho que é o que vem sendo feito nesse projeto, por isso que eu acredito tanto nele, ainda que não tão fortemente quanto a Simone, assim, não acho que é realmente um mar de rosas, eu acho que ele é, sim, um bom produto, porque ele foi muito discutido por muitos agentes, por muitas pessoas com diferentes pontos de vista, acho que isso que é mais importante. Joia, obrigado, Renata, mais uma vez, obrigado a todos, e com isso a gente faz o encerramento do nosso painel de regulação e legislação ambiental no setor elétrico. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui, porque a gente atrasou um pouco o horário. Quem está aqui com a gente presencialmente vai ver que o intervalo, o coffee break, vai ser um pouco diferente em razão das medidas de segurança sanitária. Quem está em casa vai ajudar o filho com a criança na lição de casa. Quem está no trabalho, aproveita para pegar um café, fazer um xixi e volta, que a gente daqui a pouquinho está continuando com o nosso painel, o meio ambiente e a geração de energia elétrica, com um elenco estelar de oradores e comentaristas, presidido pelo Gustavo Leite, da Ecosys Soluções Ambientais. Até já. Obrigado a todos.